o nosso coração. Há muito tempo, eu preguei sempre na igreja e me referia ao coração como uma coisa metafórica. E um dia aqui na igreja eu me propus a falar sobre o coração, estudei, e depois eu estudei mais e mais e mais sobre isso. E eu sempre falava para os irmãos, até aqueles irmãos, até na sala de identidade eu falava, olha gente, o coração está aqui, na cabeça. E eu quero pedir perdão para vocês que eu estava errado, né? No coração não é aqui. Porque eu imaginava de forma metafórica, mas o coração é esse, o nosso coração realmente de carne. É que a Bíblia se refere a ele. Porque esse coração, ele não é simplesmente uma bomba, não. Esse coração, ele tem uma usina que ele produz energia e ele tem um sistema complexo de nervos que os psicólogos aí, os neuropsíquicos entendem muito bem disso, né? Eu estou pensando até em entrar nessa área, estudar isso, só que é muito complexo, é muito trabalhoso. E o coração, ele tem 40 mil neurônios que ficam neles, aqui no peito. Não fica no cérebro, não, fica aqui no peito mesmo. Até a Universidade Thomas Jefferson, nos Estados Unidos, conseguiu fotografar o cérebro do coração e colocou isso em 3 dimensões. Então, tem um cérebro dentro do coração. E quando eu me despertei para isso, foi que o cérebro, o coração, é o primeiro órgão a ser formado no corpo. Vocês já pararam para pensar nisso? O coração é o primeiro órgão que foi formado no corpo. Todos os órgãos foram formados depois do coração sob a influência dele. Inclusive o nosso cérebro aqui é formado sob a influência dele. E que ele tem um sistema, que eles chamam de CLI, que ele coordena todas essas comunicações nervosas do corpo, intestino, inclusive tem a parte lá do intestino, que eu não entrei no intestino porque ainda estou lá no coração. E essa comunicação do coração com o cérebro, ele coordena. E eu achei interessante, irmão, porque quando você entende e começa a pensar nisso, já foram 3 minutos, você vê que a Bíblia fala muito mais do coração do que te imagina. Jesus falando os maus pensamentos, tudo brota do coração. E nós, crentes, não sabemos lidar com isso. E a gente precisa aprender a lidar com isso, porque é nessa área do coração aqui que travam as batalhas espirituais nossas. Quando a gente vê lá em Efésios, que fala que a nossa batalha não é contra a carne, contra o sangue, mas é contra as potestades celestiais e lá, né? A gente dá uma ideia de que a guerra espiritual ela é totalmente transcendente no céu, como se estivesse no céu uma opção de demônio perturbando a vida da gente, e a gente com um chicote da oração expulsando esses demônios. E não é. Essas hostes infernais da maldade que estão nos lugares celestiais, elas lutam contra nós, sabe como? Oferecendo situações para a gente se voltar contra Deus, se revoltar contra Deus e contra a igreja. E aí, dentro do nosso coração, nós decidimos se nós vamos ficar contra Deus e contra a igreja, dependendo da situação. Isso me ajudou muito no meu luto. Quando eu entendi isso, foi uma libertação para mim. Então, irmão, dentro do microgrupo, nós tivemos uma lição que fala assim, você é que decide odiar alguém ou não, é você. Por quê? Quando alguém te fala alguma coisa, você entra em uma situação que aquilo pode gerar uma raiva, uma revolta contra alguém, você, emocionalmente, você comunica para o coração pega essa informação e ele entra em contato com o cérebro e aí ele começa a trabalhar isso.
Se você disser para o coração que isso é importante, que essa raiva, a vingança, o ódio por aquela pessoa é importante, o seu coração transforma isso no principal motivo da sua vida e você vai ficar odiando sempre aquela pessoa. Porque o coração tem essa capacidade ou de armazenar ou de descartar a informação. Então, se alguém te ofende e você fala, não, eu não vou esquentar a cabeça com isso, eu sou servo do Senhor, isso aí não vai entrar no meu coração. Aí você está dizendo para o coração que aquela raiva sua não é importante. E aí o que acontece? O coração descarta. Olha só que coisa. Então, quando você está com raiva de alguém, não foi o diabo, não foi Satanás, não foi os demônios, não, foi você mesmo que decidiu ficar com raiva da pessoa. E você pode tirar isso do coração. Então, aquilo que você mais pensa é o que está dominando seu coração. Deus já me falou isso uma vez. Passei dos 5 minutos, 6 minutos. Vou falar mais 1 minuto. Vocês entenderam? Então, a batalha espiritual nossa, irmãos, ela é travada, é aqui no coração. Eu é que decido sofrer por uma situação. Se eu não decidir não sofrer, eu não vou sofrer. Isso não é engano, não. Isso é uma forma de você trabalhar a sua saúde emocional. E o Espírito Santo age aí. Se você orar, Senhor, cura o meu coração, tira isso. Tem coisas, irmãos, depois eu vou falar mais tempo sobre esse assunto. Mas tem uma coisa simples, que é importante. Hoje em dia, é muito comum as pessoas se enganarem emocionalmente, com o negócio da paixão. Muito homem se apaixona por outro homem, muita mulher se apaixona por outra mulher, muito homem casado se apaixona por outra mulher casada e vice-versa. Tudo isso por confusão da mente. Porque, na verdade, a pessoa não está apaixonada, ele está encantado. Ele olha assim e fica encantado, se chama encantamento. E aí ele fala para o coração que está apaixonado, o coração acredita e vai trabalhar essa paixão até ele consumar alguma coisa. Nesse sentido. Mas se ele olhar, desde que eu cheguei, o povo está falando, nossa, pastor, o senhor está bonito. Aí eu falei, eu vou acabar acreditando. Se eu falar para o meu coração que eu sou bonito, eu vou achar que eu sou bonito mesmo. Mas quando alguém fala para mim, pastor, o senhor está bonito, eu falo, não, eu estou arrumado. Bonito não vou ser nunca. Entendeu? Porque eu falo isso e isso não entra no meu coração. E a paixão dessa forma também. Se eu vejo uma mulher casada, bonita, entendeu? E eu entender que ela é mulher de outro, que ela é casada com outro, não é minha, entendeu? Vou informar isso para o meu coração, e o meu coração tira isso da minha mente. Entendeu? Então você organiza a sua mente e muitas quedas vêm por causa disso. Tá certo? Muito bem, depois a gente fala mais sobre esse assunto. Aqui na nossa consulta sobre discipulado, e muita gente perdeu porque não veio, e eu realmente, irmãos, impressionante, cada dia que a gente fica no discipulado a gente aprende mais. Eu descobri, porque eu tinha uma crise, que eu não sabia quando é que eu tinha nascido de novo. Até o pastor Jesus me perguntou, quando é que você nasceu de novo, José? Eu falei assim, não sei. Eu nasci na igreja, então eu não sei quando foi. Mas dentro do desenrolar da consulta, eu entendi que eu nasci de novo, irmão, no momento em que eu fui discipulado, porque até os 30 anos eu ficava na igreja e no mundo. Então um dia eu estava na igreja, no outro dia eu estava bêbado, lá no mundo. Aí, no dia que eu fui discipulado, alguém me discipulou, começou a andar comigo. Aí eu fui discipulado. Essa pessoa... E, irmãos, é interessante que eu já tinha uma bagagem bíblica muito grande. Não quer dizer porque a pessoa tem uma bagagem bíblica grande, que ele já nasceu de novo. Não, ele pode ser um teólogo e não ter nascido de novo. Mas no dia que
o pastor hoje, que na época não era pastor, era o irmão Gilson de Almeida Pinho, começou a andar comigo, ir na minha casa, me levar para a igreja, que eu tinha uma dificuldade, me aprendi na escola dominical, ele começou a me levar. Então, se você quer discipular alguém, vá na casa dele e traga ele para a igreja, arrasta ele para a igreja. Ele vai encontrar 1000 desculpas para não vir, mas você traz ele. Porque é aqui, irmãos, é aqui que nós somos edificados. E aí eu me lembrei que depois disso, dos 30 anos que eu fui discipulado, nunca mais eu fui beber cachaça. Acabou. Aí, eu acho, então foi agora que eu nasci de novo. Então, discipule alguém, ande com ele. Ah, mas ele já ouviu falar do Evangelho. Sim, mas não está alcançado. A pessoa só está alcançado quando ele começa a fazer discípulos. Porque aquilo que está no meu coração é que arde. Você já viu que quando você sabe uma piada nova, você fica doido para contar para os outros? Ou você vê um negócio no TikTok lá, pode ser até imoral, indecente, uma tranqueira, e a primeira coisa que você faz é você clicar e enviar para alguém, amigo seu? Por que a gente não faz isso com o Evangelho, que é a salvação? Porque o Evangelho não está no nosso coração. Se ele tivesse no nosso coração, a gente mandaria para alguém, se importaria com alguém. Eu tive um sonho também do arrebatamento, que eu não vou contar para vocês agora, depois eu vou falar, que também me trouxe luz sobre isso, tá certo? Outra coisa que eu entendi nesses dias aqui, a questão da agenda. Qual é a nossa agenda? Jesus tinha uma agenda que era fazer a vontade do Pai. Qual é a nossa agenda como servo de Deus? A agenda é aquilo que nós temos prioridade de fazer. Então Jesus mandava, os discípulos vieram se pedir para Jesus entrar na vida deles e decidir uma questão de herança. Jesus falou, não, isso aí não está na minha agenda. Então a gente se envolve em muita coisa que não é da nossa agenda. É nós que nos envolvemos porque queremos se intrometer na vida do outro. Ficou claro para mim. Na questão da agenda também, uma coisa que simples, irmão. É que quando eu faço compromisso com alguém, por exemplo, se eu fizer compromisso de almoçar na casa do Léo hoje, das 12 às 12h30. Eu não vou não, viu, Léo? Não precisa ficar tranquilo. Tem farinha, não? Então tu já me cortou fora, viu? Já tirou fora. Falou que não tem farinha, mas eu como sem farinha também, viu? Eu como sem farinha também. Aí, qual a importância disso? De 12 a 12h30, que eu fiz um compromisso com o Léo, esse tempo, irmão, não é meu mais. Esse tempo é do Léo. Então eu não posso pegar esse tempo e fazer outro compromisso, porque ele não é meu mais. O que acontece é que a gente faz 5 compromissos no mesmo horário, sendo que o tempo não é mais nosso. Você deu a sua palavra de que você vem orar de manhã aqui, das 8h15. Se você ficar dormindo até as 8h15, você está roubando de Deus 15 minutos que você fez um compromisso com Deus. Sim, então não faça. O irmão fala assim, irmão, você vem orar às 8h15 da manhã? Fala, não vou não, irmão, porque eu sou preguiçoso, eu gosto de dormir até 8h30. Então, tudo bem, depois você presta... Mas não faça compromisso, não. Se fizer, venha. Senão você está pecando. Entendeu? Muito bem. Outro assunto. Nós vamos começar a sala de identidade no próximo domingo. Sala de identidade. Vai ser no prédio ali. E vai começar 8h30. Quem tiver alguém que queira batizar, já marca 8h30. Por quê? A Áurea, ela ora ali, e nós oramos junto com ela, das 8h15
até 15 para as 9. Então, 8h30, o pessoal que vai entrar na igreja agora, seja por batismo ou transferência, eles vão orar 15 minutos conosco lá, que já vão entrar orando, vai entrar de joelho na igreja. Tá bom? Então, vou orar 15 minutos conosco. Depois de 15 para as 9, nós começamos a trabalhar com eles os assuntos concernentes os dogmas da igreja, para que eles conheçam a igreja. Inclusive os dons espirituais que nós vamos falar aqui. Certo? E aí eles vão vir para o templo, até 9h30 eu vou ficar com eles lá. O pastor Jesus orientou que eles venham para o templo para acompanhar a palavra ministrada pelo pastor Jesus. Está entendido? Muito bem. Então, no dia da ceia, irmãos, a ceia começa às 8h15, não é isso? A oração no templo, mas já faz parte da ceia. Vocês concordam com isso, irmão? Deixa eu ver. Vocês são batistas? Batista, tudo tem que ser em assembleia. Concorda? Quem não concorda, levanta a mão. Ixi, parece que o povo não concorda, não. Vocês entenderam o negócio do compromisso, viu? Não levantaram a mão. Porque se você levantar a mão, vocês vão ter que vir às 8h15. Deixa eu ver. Aqui nesse bloco, ninguém vai vir às 8h15, no dia da ceia. Ah, tem o Hugo lá, corajoso. Outro lá, a Viviane, né? A Viviane, não é a Viviane, não. Outro casal ali, corajoso, também meio corajoso. Aqui nesse bloco, tem alguém que vai vir às 8h15, dia da ceia? 1, 2, 3, 4, 5. Ó, já pensou? Se eu fosse para a guerra com vocês, hein? Tinha que ser a guerra de Gideão. Aqui nesse bloco, quem é que vai vir às 8h15? No dia da ceia. Estou falando no dia da ceia, que é uma vez por mês, não é todo domingo não. Tá bom? Aqui tem mais gente corajosa. Deixa eu ver aqui. Nesse bloco de cá. Ah, está ali o Ronaldo com a Alexandra. Tá vendo? Fique em pé, por favor. Vou expor vocês um pouquinho. Fique em pé, Ronaldo. Vocês conhecem o Ronaldo aqui, irmãos? E a Alexandra? Quem conhece? Levanta a mão aí. Eles são membros da igreja. Já há um bom tempo. Mas nós não conhecemos, nós precisamos melhorar isso, viu, irmão? Conhecer os membros da igreja. Cadê esse bloco aqui? 8h15. 1, 2, 3. Aqui. Ninguém? Misericórdia. A Laura levantou a mão lá. Muito bem. Aqui nesse bloco? Ninguém. Irmãos, quando, no momento do arrebatamento da igreja, no meu sonho, me deu um desespero, porque só estava eu e o Neguinho aqui. O Neguinho que fica aqui fora. E eu comecei a ver ele sendo transformado. E eu olhava para mim, eu não via eu ser transformado. Deu um desespero, eu falei, pronto, eu fiquei. Eu fiquei, não vou. Não, é verdade, eu pensei. Aí na hora que ele subiu, que ele acabou de ser transformado, que ele subiu, eu subi também. Glória a Deus, aqui para mim foi uma beleza. E me deu a sensação disso, irmão, de que muita gente vai ficar no arrebatamento da igreja, porque o seu coração não está na igreja, não está no Senhor Jesus. Está nele mesmo. É a sua prioridade. É a minha hora de sono, é o meu jantar, é o meu momento de televisão, o meu momento de lazer. E hoje ainda fala assim, é o momento da minha cerveja, é o momento do meu vinho, então não abro mão. Entendeu? E muita gente vai ficar no arrebatamento. Muita gente. E vai ser doloroso, irmão, para quem ficar, porque eu fiquei desesperado. Desesperado. Toda a minha vida, eu pensei, gente, minha vida todinha foi jogada fora e eu não vou para o céu. Pense nisso. Muito bem, agora vamos entrar no assunto aqui dos dons espirituais, como o pastor Jesus pediu. São 9h53, eu quero terminar 9h30, para a gente ministrar a ceia, tá bom? 10h30, isso. 9h30 já foi, né? Cabeça de velho, às vezes, fala uma coisa e está pensando noutra. Muito bem. Eu queria que os meninos projetassem ali
o quadro que o pastor Jesus fez. Onde é que fica melhor para me ler? Acho que nem na frente está pequeno demais, eu vou ficar aqui com o meu aqui. Até elogiei o pastor Jesus, falou, você está começando a aprender a escrever, viu? Ficou bom demais isso aqui. É o que eu creio, dessa forma. Então, o pastor Jesus já abordou com vocês, Romanos capítulo 12, do verso 6 ao 8, que são os dons motivacionais, não é isso? Os dons motivacionais. Todo mundo entendeu? Compreendeu? Todo mundo entendeu isso aí? Muito bem. Aí, falta os dons ministeriais e a manifestação do Espírito, que são dons de manifestações. Não é isso? O pastor Jesus pediu para mim abordar esses dois temas aqui. Eu vou ainda voltar aos dons motivacionais, porque tem um item aqui que ele é tratado tanto nos dons motivacionais, como nos dons ministeriais e como nos dons de manifestações. Entendeu? Que é a profecia. Algumas igrejas deixaram de praticar, esqueceram a prática e não querem a prática dos dons espirituais por causa de muita confusão que as pessoas fazem com os dons. Tá certo? E esse quadro aqui, ele traz luz sobre isso, para a gente saber lidar com isso. Tá? Então é o seguinte, o dom de profecia, ele é tanto motivacional como ministerial e como manifestação de um dom espiritual. A diferença dos dons de manifestações para os outros dons é que os dons de manifestações, eles não são permanentes. A pessoa não recebe um dom e fica com aquele dom como se a hora que ele quisesse ele usufruísse daquele dom. Não, ele manifesta e volta porque aquele dom é do Espírito. Apesar da origem dos dons serem do Espírito, tem uns que são do Espírito que ele não doa esse dom definitivamente para a pessoa. Tá certo? O dom, para a gente entender bem o dom da profecia, a gente tem que entender ele bem com os dons dos ministérios, dons ministeriais e os dos motivacionais. Para exemplificar isso, a gente tem que entender sobre os dons de contribuir. Esse dom motivacional de contribuir, como é que ele se manifesta? Deus, ele, através do Espírito Santo, ele trabalha e separa pessoas na igreja e Deus doa. Esse dom é doado, que ele é integrado na personalidade da pessoa. Então, como é que ele é manifesto? Como é que a gente vê esse dom? Por exemplo, de contribuir. Aqui, se houver uma necessidade financeira dentro da igreja, a gente lança um desafio e a pessoa que esse dom do Espírito Santo faz parte da vida dele, da personalidade dele, ele é o primeiro a contribuir. O coração dele arde que ele quer contribuir porque ele, no seu ser, esse dom, ele tem esse dom de contribuir, de ofertar. Ele fica querendo saber como é que faz para ele contribuir. E tem outros, irmãos, que para contribuir é misericórdia. Ele espera todo mundo, se faltar alguma coisa, ele quer inteirar, ou então ele dá só um pouquinho. Então parece que tem, como diz o povo, tem um escorpião no bolso. Essa pessoa não tem esse dom motivacional na vida dele. Entenderam? Que isso é inerente à pessoa.
Da mesma forma, é o dom de profecia, que é motivacional e ministerial. Os dons ministeriais, Deus levanta as pessoas para trabalhar em ministério. O que é ministério? São serviços na igreja. E todos esses dons, eles servem para edificar a igreja. Então, o dom de profecia, assim como o dom de contribuir, se surge na igreja a necessidade de uma profecia, aquela pessoa que na sua vida já está inerente, a profecia na vida dele é algo que está latente. No momento em que surge essa necessidade, Deus vai usar a vida dele para ele profetizar. Entendeu? Por isso que nem todo mundo é usado nessa parte de profecia. O dom ministerial da profecia, ele também é manifesto muitas vezes na vida do pastor. Né? Tem pastor que ele é mais pastor do que profeta. Eu, no meu caso, eu sou mais profeta do que pastor. Isso é claro na vida. O profeta, a palavra dele é mais contundente, é mais exortativa, é mais diretiva, é mais forte, entendeu? No sentido de chamar atenção. Então, o pastor que é mais como profeta, que o profeta ele está entregando, o profeta nada mais é do que um menino de recado que entrega um recado de Deus para o povo. Então, eu me identifico mais como profeta do que como pastor. Um profeta pastor. Pastor Jesus já é um pastor profeta. Entenderam? A diferença do dom de profecia como ministério. E você vai encontrar esse ministério na figura de Ágabo, lá no livro de Atos, no capítulo 21, quando o apóstolo Paulo chega em Cesareia, Ágabo, que tinha o ministério profeta, porque Ágabo também foi um daqueles 70 que que Jesus separou para ir de 2 em 2, e Jesus deu autoridade para eles, que é a primeira manifestação dos apóstolos. Ágabo também tinha esse ministério profético, e ele pegou o cinto de Paulo, amarrou as mãos dele, amarrou os pés, e falou, assim vão fazer com o dono desse cinto. Agora, presta atenção, irmão, o profeta, ele não tem que mandar a pessoa fazer alguma coisa, porque ele não tem que direcionar, ele só tem que entregar a situação para a pessoa, trazer clareza, e a pessoa é que decide se ele vai fazer ou não aquilo que o profeta está falando. Paulo, quando Ágabo disse para ele que os judeus iam fazer com ele aquilo, Paulo disse, eu estou disposto a morrer, eu estou disposto a qualquer coisa para cumprir aquilo que Deus tem colocado no meu coração e eu vou fazer. Então ele não direcionou Ágabo, Ágabo apenas mostrou e Paulo foi preso como ele profetizou. Ficou claro, irmãos, isso aí? Ficou claro? Ficou? E é por isso que alguns, você chega assim, de repente, tem um irmão que tem essa veia profética, que é o dom, e Deus chega para você aí, através daquele irmão, e fala, olha, o Senhor me falou isso, isso e isso para você. Pronto, esse irmão, ele tem um ministério profético. Entendeu? Deus usou algumas pessoas aqui da igreja, na hora de nossas maiores angústias, para que trouxesse, como é para isso que são os dons, edificação, consolo. E nós fomos consolados, direcionados, fortalecidos. Eu pensei que nunca mais ia rir, nem brincar, irmão. Que eu falei para Deus mesmo que eu não ia rir mais, nem brincar, nem pregar, nem cantar na ceia, não vinha nem para a ceia. E por causa da edificação do Espírito Santo, eu estou aqui, irmãos, brincando com vocês, sorrindo e trazendo a palavra de Deus para a glória do Senhor. Amém? Então, quando a gente entende isso, essas coisas do coração e os dons espirituais, que também fazem parte daquela introdução que eu falei sobre o coração, os dons não são manifestos muitas vezes na igreja, justamente por essa confusão que as pessoas fazem no coração.
Entendeu? Primeiro você tem que limpar o seu coração. Nós temos que limpar o nosso coração do nosso orgulho, porque todos nós somos orgulhosos, o ser humano, isso é inerente ao ser humano, entendeu? Então, e como é que isso é feito? Isso é feito pelo sangue de Jesus, pela palavra e pela oração. Um pastor aqui pregou que se nós não temos a paixão do Evangelho para transmitir a outras pessoas, a pessoa está morta, o pastor está morto. Quando eles baseiam no livro de Apocalipse. Eu pensei, gente, se eu não morri, eu estou na UTI já só piscando. Porque esse ardor não está no meu coração. A gente tem que entender o seu coração, irmão. Aí, a partir daquele momento, eu comecei a orar. Senhor, tem misericórdia de mim, me ressuscita. Coloca um desejo de levar mensagem para alguém. Eu olhava para os meus vizinhos, tem um vizinho lá que eu não sei nem o nome dele, que eu não vou nem falar no microfone. Mas eu achava que ele era uma tranqueira. Para mim, ele era uma tranqueira. Você sabe o que é uma tranqueira? Pois é, eu olhava para aquele vizinho e eu imaginava que ele era uma tranqueira. Uma tranqueira. Como é que um pastor pode pensar isso de um vizinho? Porque ele está morto. Quando a gente olha para alguém e faz um juízo mal daquela pessoa e não tem paixão para trazer, tirar aquela pessoa da situação de inferno para o reino da luz, da salvação, é porque estou morto. Então, os dons são manifestos num coração que está vivo. Então, precisa ser limpo o nosso coração. Eu preciso de orar e pedir a Deus que o Espírito Santo haja no meu coração, ler a palavra, orar, para que eu ressuscite. Uma igreja precisa ser ressuscitada para que os dons espirituais sejam manifestos na igreja. Entenderam? Então, eu vou abordar primeiro aqui a questão do apóstolo, que é de Efésios 4:11, que são os dons ministeriais. Ministério significa trabalho. Então, para que trabalhem na igreja, Deus separa pessoas, capacita essas pessoas a trabalhar em ministério. Então, o primeiro dos dons aqui que está na relação aqui é apóstolo. O apóstolo, a primeira vez que a gente é mencionado a palavra apóstolo, realmente com esse sentido aqui dos dons espirituais, é lá quando Jesus separa, né, os 70, ele faz 2 separações, e manda de 2 em 2, ele envia, essa palavra enviar é que no original ela é apóstolos, apostolado, pessoa que é enviado. Então é que, nesse sentido que é a palavra apóstolo. Entendeu? Hoje em dia as pessoas têm essa titularidade como sendo uma titularidade de autoridade, de importância, e isso não bate com o evangelho, porque a palavra apóstolo, ele está mais ligado à função, ao papel de enviado para pregar o evangelho em outra região, do que uma titularidade de importância hierárquica na igreja. Tá certo? Então, esses apóstolos, eles estão desautorizados pelo pastor Josué das Neves Mota. Baseado na palavra aqui, né? Apóstolo mesmo é aqueles que são enviados. Ou Paulo Mussi pode ter sido pode se encaixar nesse apóstolo aqui, porque ele foi enviado para outra terra para levar o evangelho. Humberto, e assim eu creio que hoje se encaixa mais nos missionários do que realmente algo eclesiástico no nosso contexto de igreja. Tá certo? Isso é que significa o dom apostólico, do apóstolo. Né? Eu não sei se
eu gostaria, eu espero que Deus não me faça isso, me mande ser um apóstolo, para mim ir lá para um lugar onde a comida é ruim, onde o clima é ruim, eu quero ficar em Anápolis. Certo? Que até aqui em Anápolis eu tenho um traficante de farinha aí, que ele traz farinha para mim lá do Pará, e é uma delícia. Então, aqui eu tenho tudo. Aqui eu tenho tudo. Eu olho para os irmãos, eu penso até que eu pareço com um goiano. Depois eu até me assusto quando eu olho no espelho e vejo essa cara redonda. Entendeu? Então, assim que é o dom apostólico. Ah, irmão. Aí vem o profeta que eu já expliquei. Que ele é separado da igreja como um trabalho, como um serviço. Alguém está lá precisando de uma palavra profética e o Senhor usa aquela pessoa, ele vai lá e usa e fala com aquela pessoa que é em profecia e não precisa nem dele estar orando, às vezes numa conversa ele profetiza, ou às vezes a gente orando, a gente na palavra da oração a gente profetiza para a pessoa, não necessariamente a pessoa precisa falar, eis que eu te digo, ou assim diz o Senhor, não, essa profecia, ela está dentro do contexto do seu contato com aquela pessoa. Certo? E tem o evangelista. O evangelista é aquela pessoa que queima no seu coração a necessidade de evangelizar. Mas evangelizar, irmãos, não é só a pessoa jogar um folheto, sair com um folheto na rua e pegar e a pessoa amassar o folheto e jogar fora, ou às vezes joga até nele, se for o caso. Nós tínhamos essa ideia um pouco distorcida sobre evangelizar. Jesus te ama. Tá bom, obrigado. Vai com a bandeira para o meio da rua e fica lá. Jesus te ama. E o povo passa no carro, olha lá um besta. Evangelista é aquele discípulo de Cristo que arde no seu coração a mensagem do Evangelho, e ele vai atrás de outro para evangelizar aquele outro, trabalhar com ele até que ele, aquele outro, comece a discipular outra pessoa. Aí você discipulou ele. Se você simplesmente trouxer ele para a igreja uma vez e esquecer dele, você não discipulou aquela pessoa e nem evangelizou ele também. Não, eu já evangelizei, irmão, já fiz uma oração por ele. Não. Evangelizar é você ir na casa da pessoa, ser inconveniente mesmo, sentar na mesa com ele, orar com ele, falar a palavra de Deus para ele, até que ele se torne um discipulador, ele discipule outro. Isso é que é o evangelista, tá bom? Isso é um dom de ministério. Outra coisa, o pastor. O pastor é um dom que ele serve para guiar, dirigir, dar um norte para a pessoa. Acho que tem aqui embaixo. Né? O pastor, uma das coisas que nós não entendemos, o pastor é como se fosse o Moisés lá do Velho Testamento. E é através dele que Deus fala à igreja, Deus dá o norte da igreja. O pastor, ele, olha aqui, Jesus já falou isso aqui. O Espírito Santo mostra para ele a situação de um casal ali. E que ele precisa trabalhar com aquela pessoa. E ele começa a orar por aquela pessoa. Outro dia eu estava pregando aqui, já tem um tempo, e eu vi um irmão ali com uma criança no colo, e na hora Deus me tomou para falar alguma coisa com ele. Então, pastor, essa pessoa que tem, primeira coisa, a direção, o projeto de Deus para aquela igreja. Então, irmãos, aqui a nossa Igreja Batista Central,
nós trabalhamos com discipulado, com pequeno grupo, com a sala de identidade e as plenárias aqui no domingo, de manhã e à noite. Essa visão que Deus deu para o pastor Jesus. Em Curitiba, lá no Rio Grande do Sul, tem uma igreja que funciona com culto todo dia, o povo correndo dentro da igreja e dançando e tal. Irmão, isso aí é problema do pastor lá. Aí o irmão vê aquilo lá, acha bonito e vem aqui e chega e quer implantar isso aqui na igreja. Irmão, acorda. Deus não tem isso para a nossa igreja. Deus dá a direção para o pastor Jesus. Eu não chego aqui, pastor, você tem que fazer isso e fazer aquilo. Não sou eu que dirijo o pastor Jesus. Quem dirige o pastor Jesus é o Senhor. É o Espírito Santo, é Deus que dá as mensagens. Essa mensagem que nós estamos falando hoje foi o Espírito Santo que deu para ele. E ele me tem como co-pastor, que eu sou pastor junto com ele. Mas eu não sou pastor dele. Eu chego para ele e falo, pastor Jesus, eu entendi um negócio do coração, assim. O que você acha? Josh, isso é de Deus. Então eu posso falar isso na igreja? Pode. Aí, se ele fala assim, não fala isso não, porque tem uns irmãos que não vão entender, vai achar ruim. Aí eu não falo. Você entendeu, irmão? Eu tenho que me submeter às diretrizes que passam dele, porque eu tenho que entender que ele é o meu pastor, é ele que é o Moisés, é ele que é o homem que Deus fala com ele, entendeu? Aí eu chego para ele, cheguei semana passada, pastor Jesus, a sala de identidade vai continuar? Ele disse, Josh, com certeza tem que... como é que tem que ser feito? Eu queria que a gente dividisse para o povo vir, participar da plenária aqui. Eu falei, tá bom. Você quer assim? Então eu vou fazer do jeito que você quer. Por quê? Porque Deus está falando com ele, dando a direção, não é comigo, não. Mas aí não, o pastor Jesus está querendo me podar, querendo fazer a escola lá do jeito que ele é, não sei o quê, bababá. Aí eu vou falar para o meu coração que o pastor Jesus está sendo ruim comigo. Irmão, eu tenho que me converter, Eu tenho que entender que quem Deus usa para dar o norte, para dar a direção, é o pastor Jesus. Então eu acho bonito uma igreja lá, que é bonita, que faz isso, faz aquilo, mas isso é para ele lá, irmão. Aí quando eu chego lá, aí vem, olha, pastor Jesus, a gente podia fazer o seguinte, a gente podia botar uns irmãos bonitinhos aqui na frente, antes do culto, e eles dançar um pouquinho na hora do louvor. Né? Se for possível, bota até aqui em cima do púlpito, joga uma fumaça aqui. Porque eu vi isso numa igreja que eu lá achei o máximo. O povo foi o delírio. Irmão, isso vai trazer uma angústia no coração do pastor, vocês não sabem. Jesus não fala nada, não. Mas quando você chega num negócio e fala, não, pastor, acho que a igreja tem que fazer assim. Você não sabe a angústia que você causa no coração dele. Porque isso está só no seu coração, porque você pregou para o seu coração, você informou emocionalmente para o seu coração que isso era importante e você quer impor isso aqui, porque isso é importante para você. E você quer impor. Gente, isso machuca, ele não fala nada, ele fica caladinho. Mas aqui está sofrendo que só um cachorro pirento. Então, você quer ajudar o pastor? Não atrapalhe ele, não. Você quer mostrar uma ideia para ele? Chega nele, marca um horário. Pastor, eu pensei isso. Mas é o seguinte, o que o senhor acha? O senhor que é o pastor, o senhor acha que não deve, eu vou esquecer isso agora. Acabou. Não fique querendo impor a sua vontade, não, meu irmão. Você está atrapalhando, judiando o pastor. Eu sou desse jeito. Imagina eu chegar aqui, aí eu falo para ele, não, pastor Jesus, nós vamos separar
a sala na hora da escola dominical tem que permanecer a sala de identidade lá, porque o que eu estou fazendo? Eu estou separando o rebanho, irmão. Enquanto tem irmãos aqui ouvindo as diretrizes do pastor, eu estou lá separado, colocando outras coisas, ideias que são minhas na cabeça do povo, que não é aquilo que o pastor quer que fale. Entendeu? Eu estou concorrendo com a comunhão. Não, irmão, se eu para mim fazer qualquer coisa, eu tenho que chegar no pastor. E às vezes, irmão, eu tenho que ser inteligente, porque pode ser, o pastor Jesus é tão bonzinho, que ele pode dizer, irmão, então tá bom, vamos fazer assim. Mas ele está sofrendo, ele não tem coragem de falar não. Vocês já notaram isso? Então, quando você perceber que ele fala assim, irmão, isso é uma benção. Como ele fala assim, irmão, vamos fazer então. Aí você entende que ele não está gostando. Entendeu? Você entende que ele não está gostando. Aí você fala, não, pastor, vamos esquecer isso. Aí a gente tem que saber voltar atrás. Irmão. Eu não tenho que atrapalhar, não, eu tenho que ajudar. Eu falei para a Áurea, olha, nós vamos orar, Áurea, então das 8 até 8h30, aquela hora das 8h15 às 8h45. Não muda nada, é só uma meia hora, só muda o horário. Ela falou, vai ser difícil para mim, pastor, mas eu vou fazer. Aí eu fiquei pensando naquilo, depois Deus falou assim, que diferença faz? Você orar, começar a orar às 8h15, você entra às 8h30 com o povo ora 15 minutos, e está tudo na bênção. Eu falei, mesmo, Jesus, liguei para ela, e tudo ficou arrumado, nós ficamos mais amigos do que nós somos. Olha só, tudo bem. Irmãos, é isso, igreja é isso. Eu preciso abrir mão, preciso converter o meu coração. Isso os dons não são manifestos porque nós mesmo atrapalhamos o Espírito de Deus, irmão. Mas eu queria ver mais dons manifestos. Então converte teu coração mesmo. Como é que Deus vai concorrer com um coração que está cheio de rancor, de ódio, de orgulho, de prepotência, né? O Espírito Santo não trabalha nesses corações. Então ele tem que pedir, Senhor, trabalha no meu coração. Senhor, sonda. O salmista fala, sonda e vê se há em mim algum sentimento mal, algo de mal que o Senhor pode limpar. Você entender, irmão, o que eu estou falando? Porque esse dom do pastorado, assim como o dom de profecia, ele é um dom que Deus os dons de ministério, eles são conhecidos como homens dons. Eu sou um homem dom que Deus me deu para a igreja. Eu sou de vocês. Vocês tudo mandam em mim. Porque eu sou um homem doado para a igreja. Muitas vezes vocês vão querer mandar, eu não vou obedecer não, viu? Mas eu estou errado. Eu devia obedecer, porque eu sou de vocês. São dons da igreja. Pastor é um dom, homem dom. Mas existe como se fosse uma irradiação. Isso não tem nada de esoterismo. Mas quando Moisés estava lá com o povo no Êxodo, Moisés, o Espírito tirou do Espírito que estava sobre ele, dividiu com pessoas e eles administraram junto. Existe também algo que é estendido do pastor, que é para toda a igreja. Quando Jesus chamou Pedro lá no Evangelho de João e falou assim, Pedro, você me ama? Amo, você apacenta a minha igreja. Aquilo ali todo mundo só coloca e interpreta isso como sendo para pastor. Não, aquilo é para todo crente, irmão. Porque é um aspecto do pastorado, do dom do pastor, que é trazer paz. Aonde ele chegar, ele trazer paz. Isso, apacentar, não é só dar alimento, é trazer paz. Então, cada um de nós tem a responsabilidade diante de Deus de produzir paz. É por isso que a gente cumprimenta os irmãos, a paz do Senhor, meu irmão, graça e paz. Mas tem gente que só fala isso da boca para fora, outro não fala nem paz do Senhor, fala passeou, irmão.
Passeou não sei por onde. É a sua presença, irmão, produzir paz no ambiente. Aonde chega um crente, chegou a paz. Você está lá no consultório, lá, uma mal bagunça, você chegou, você trouxe paz. Uma vez, eu dou exemplo de mim, irmão, não é porque eu sou melhor do que ninguém, não, é porque a minha história tem que ser a minha, né? E vocês têm que saber. Eu cheguei no consultório da Abimael uma vez, e tinha o Bruno, acho que era Bruno aqui, que estava com a mulher gestante com zique-zique, chikungunya, não sei o quê, e ele estava com medo dela perder o menino e aquela coisa toda, e ele chegou chorando. Quando ele me viu, ele pensou que tinha visto o pai dele. Me abraçou e chorou, e olha aqui. E eu cheguei no consultório lá, tinha umas 60 mulheres lá, que aquele consultório lá é cheio, viu? Aí eu peguei e falei, ô gente, eu vou orar aqui. Aí todo mundo calou, baixou a cabeça. E eu orei, foi em voz alta lá no meio de todo mundo. Mudou o ambiente, aquelas mulheres que estavam no telefone, ficou todo mundo caladinho. E a paz reinou sobre aquele lugar. Glória a Deus. Aonde chega alguém de paz, assim que Jesus falou, onde chegar alguém de paz, saudem com a paz. Se não tiver paz naquele lugar, essa paz, se ela não achar ninguém para repousar, ela volta para você. Mas sempre que chega num lugar que a gente ministra paz, essa paz alcança alguém. A paz tem que reinar na nossa vida, irmão, de tal forma que a nossa presença produz paz nas pessoas. Isso faz parte do pastorado universal. Todo crente é pastor nesse sentido. De quê? Dele apacentar as pessoas, trazer paz. Mas tem gente que chega num lugar, ele leva confusão. Parece que fede. Então é coisa para a gente pensar e pedir ao Senhor para ser assim. Amém, irmãos? É assim que é o dom do pastorado. Depois nós falamos mais sobre isso. Aí vem o pastor, que são dom ministerial, vem o mestre. O mestre também é separado por Deus para ser um homem dom, mestre. Nós temos pastores aí que são verdadeiros mestres, né? Nós temos o pastor Jesus, tem que colocar ele em primeiro lugar, viu? Depois vem o Hernando Dias Lopes, né? Lá embaixo. Depois vem outros mais, né, por aí. Lá no finzinho da fila tem um pastor Josué que não é mestre nada, mas é muito prático. Tá certo? Aí, irmãos, já faltam só 2 minutos para dar... Não, falta 4 minutos, né? 5 minutos. Para mim abordar a manifestação do Espírito. Que é simples e fácil, o pessoal que faz confusão. O que é a manifestação do Espírito, irmãos? É aqui, ó. Nós estamos orando aqui. Estamos aqui num ambiente espiritual. Não tem coisa melhor do que o ambiente espiritual, que é a igreja. A igreja, irmão, não deixa vir na igreja, não. Aqui é um ambiente propício. Assim como lá num boteco, lá numa festa mundana, é um ambiente propício para o demônio agir, aqui é um ambiente propício para o Espírito Santo agir na nossa vida. Quem não vem na igreja está perdendo, e é muito. Então, a gente está nesse ambiente. E o Espírito de Deus precisa falar alguma coisa, fazer alguma coisa, realizar algo sobrenatural. Aí esse Espírito Santo, ele manifesta um dom que é dele, e ele usa qualquer um da igreja. Aí já não é ministerial, já não é motivacional, são os dons manifestos. Esses dons, irmãos, eles, diferentes dos dons motivacionais e dos dons ministeriais, eles não são dons permanentes. São manifestos, manifestação dos dons. Ontem nós estávamos orando às 18 horas ali, e eu comecei a ficar animado, sabe? Porque o povo estava
orando alto e a benção. Eu digo, gente, nós estamos começando a... Eu já estou com medo de parar esses 45 dias. Quem sabe a gente prolonga esse negócio, porque esse negócio é bom, viu? É nesse ambiente de graça, irmãos, que os dons são manifestos. Aí entra a manifestação de uma palavra de sabedoria, que pode ser pública, pode ser individual. O dom de palavra de sabedoria é uma palavra que Deus traz, que é do Espírito, que serve para edificar a pessoa. É a palavra de sabedoria. Depois vem a palavra do conhecimento, que é aquilo que eu estava falando sobre o coração, que o pastor falou sobre Apocalipse, que é uma coisa que ela parece que quando você lê, ela está meio oculta, e depois Deus traz uma revelação no conhecimento de alguma coisa que está dentro da palavra dele para edificar a vida da gente. Entendeu? Muito bem, vamos caminhando. Depois vem a fé. A fé que é um pouquinho complicada, eu até já tem um tempo que eu penso nisso e falo nisso e converso sobre isso com o pastor Jesus, e eu tenho medo de falar isso porque tem muita gente que não entende e pode até cair da fé. Que você vê que a fé, ele não aparece nem nos dons espirituais, nem motivacionais, ministeriais e nem motivacionais, porque a fé não é permanente, irmão. O que acontece é que as palavras, elas são dinâmicas, elas mudam de sentido. E hoje a pessoa tem a crença, ele acredita como sendo fé. Mas, na verdade, isso não é fé no sentido de dom espiritual. Quando a fé, no sentido de manifestação do dom espiritual, acontece, a fé se manifesta, algo sobrenatural acontece. E é por isso que nós somos salvos, porque no momento em que a fé, ela manifesta na nossa vida, nós somos salvos e nunca mais deixamos de ser salvos. Agora, o que a gente tem é crença, que a gente acha que é fé. Deu para entender? Não, eu tenho fé em Deus que vai acontecer determinada coisa. Isso não é fé, irmão. Você acredita que pode acontecer. Quando a fé é manifestada, a fé do Espírito Santo, irmão, você não duvida, não. Aquilo acontece mesmo. Eu tenho experiência nessas coisas. Eu sei que muita gente tem experiência com isso. Vem aquela convicção tão forte que não é sua. E aquilo acontece, porque é algo sobrenatural, é do Espírito, e a igreja precisa disso. Agora, o que atrapalha é aquilo que eu falei no início, é o nosso coração, que não deixa essa fé ser manifestada. Nós precisamos exercitar isso. É diferente. A fé, irmãos, não é permanente, porque a fé é uma coisa perigosa, ela é uma arma espiritual muito perigosa. E imagine se você tivesse com raiva de alguém, você falasse assim, eu tenho fé em Deus que ele vai bater o carro ali e vai morrer. Por isso que a fé, ela o Espírito Santo fica com ela e só manifesta quando ele quer realizar alguma coisa. Se fosse fé que minha mulher tinha quando eu ia jogar bola, e ela dizia, a tua perna vai quebrar. Eu tenho fé em Deus que tu vai quebrar a perna. Eu tinha as duas pernas quebradas, elas são tortas, não são quebradas, não. Entendeu? Porque não era fé. Às vezes a fé é só uma expressão. Não, eu tenho fé, eu sou um homem de fé. Aí existe um grande homem de fé que vai aparecer aqui. Conversa, irmão. Conversa. A fé é um dom do Espírito, é dele, e ele manifesta. Agora, Deus, esses dons, como são manifestos, ele pode manifestar em qualquer um na igreja. Até na criança. Realiza aquele trabalho ali e depois essa fé volta para ele. Eu não sou dono dessa fé. Entendeu? Por isso que é manifestação, fé. Aí vem dom de curar. Irmão, tem muita gente que pensa que eu tenho o dom de curar. E tem uns que tem, meu. Eu falei, irmão, eu não tenho dom de curar. Tem, isso já orou, eu fui curado. Sim, irmão, mas foi o Espírito Santo que manifestou esse dom naquela hora e te curou, porque ele queria te curar.
Ele não é um dom permanente, ele manifesta e vai, senão eu ia começar a me sentir poderoso e até cobrar. Dependendo da doença, eu ia botar, esse aqui é 2.000, esse aqui é 20. Mas eu não tenho, não é mesmo, isso é uma coisa sobrenatural. E eu ia me achar orgulhoso, poderoso, porque agora eu sou um guru, um curandeiro. Não existe isso. O dom é do Espírito. Entenderam, irmão? Então são as manifestações. Dons de curas, milagres, eles colocam os milagres aqui como algo acima de um patamar, dentro do sobrenatural, um milagre que não é comum, que não está relacionado à cura, é algo que acontece. Vou contar só uma história para vocês entenderem. Lá em Brasília, esse próprio Gilson que me discipulou, ele tinha que ir na Asa Norte. Na Asa Norte, para voltar, ele tinha uma Brasília vermelha, que bebia mais do que ajudante de pajé. Que para ele ir lá na Asa Norte e voltar, ele ia precisar de no mínimo uns 10 litros de gasolina. E eu não me lembro qual foi o fato dentro da igreja que ele precisou ir, e ele estava sem gasolina, a gasolina dele estava só mesmo abaixo daquele, naquele tempo nem acendia a luzinha, né? Hoje já acende. E ele precisava ir, e ele orou. E foi. Voltou, e o carro continuou com gasolina. Isso, irmão, é milagre. Milagre. Às vezes a gente faz uma panelinha de arroz e chega uns 4 para comer, e você sabe que os irmãos é bom de garfo, e você ora naquela comida ali e às vezes sobra. E é um segredo, irmão, que quando tem muita gente para comer, você cozinha numa panela pequena, que aí o povo come pouco e sobra. Se você botar uma panela grande, o povo está para comer. Então, milagre é isso, tá bom? Que isso manifesta, é dom do Espírito. A profecia é aquilo que eu já expliquei nos dons ministeriais e nos dons motivacionais. Que a profecia, Deus pode manifestar aqui, irmão, levantar qualquer um da igreja e profetizar. Que a profecia, o que é lá? É um recado de Deus para a igreja, para edificar a igreja, tá? Consolar a igreja, tá? É para isso que serve a profecia. Se eu estiver com raiva, por exemplo, de um irmão aqui, e eu levantar e profetizar, desde que Deus vai quebrar a tua perna, isso aí não é profecia, irmão. Entendeu? Isso é praga. E nem é do Espírito, é da carne, ou até de um demônio. Entendeu? Então, manifestação no profecia, qualquer um. Agora, o nosso coração é que impede desse dom ser manifesto, porque quando ele é manifesto, você fica relutando, não, isso é meu, isso não é de Deus. Confere com a palavra, irmão. Então, no mínimo, chega para o pastor e fala, pastor, o senhor está me dando essa e essa palavra aqui. Eu falo. Se ele tiver, fala porque você é de Deus, entendeu? Então, profecia, discernimento de espíritos. Isso aqui, irmãos, é manifesto na igreja pelo Espírito. Alguém está falando e a pessoa sabe se ele está falando coisa que não é de Deus ou não, entendeu? Ou alguém se aparece no meio da igreja fazendo um movimento e tal, e às vezes não é de Deus, e a igreja discerne isso. Amém, irmão? Pacífico? Tudo bem. Línguas. Outro, acho que eu vou lá por 10h40 mesmo. Línguas. Outro problema que as pessoas vejam, não vejo problema nenhum, que é conhecido dentro da teologia como a glossolalia, né? Que é o dom de falar em outras línguas. Existe o dom de falar em línguas conhecidas, terrenas, inglês, francês e outros idiomas, espanhol, que Deus, ou japonês, qualquer idioma conhecido da terra, que o Espírito Santo pode manifestar na vida de alguém e a pessoa falar naquele idioma sem ele nunca ter estudado. Meu pai mesmo, ele falou em francês, meu pai só tinha quinta série.
Acho que ele nem sabia falar o que era francês direito. E Deus usou ele lá na Avenida Goiás, aí no ano de 1969, e o Senhor usou ele em francês. E ele falou com um homem que só sabia falar em francês, evangelizou esse homem, e esse homem converteu ao Evangelho. Esse é o dom manifesto lá em Atos, que as pessoas se admiravam, diziam, olha, eles estão falando no nosso idioma as grandezas do Evangelho. É o dom da língua conhecida. Mas existe o dom que nós, comumente, dentro do nosso Evangelho, que nós chamamos falar em mistérios. Isso, irmãos, é uma língua que ela não é uma língua oficial, que todo mundo fala a mesma coisa. Isso aconteceu dentro da história do pentecostalismo, porque as pessoas, no afã de o outro ser batizado com o Espírito Santo, ele começava a falar aquela língua, falava na ouvido daquela pessoa, a pessoa acabava falando, copiando o que ele estava falando, entendeu? O dom de línguas, que são conhecidos como mistério, que é a glosária, é assim, você fica tão cheio do Espírito, eu estou falando isso porque eu conheço e eu falo em línguas. Eu fico tão cheio do Espírito Santo que eu vou falar glória a Deus e não sai glória a Deus. A minha língua enrola e sai uma coisa aí que eu não sei o que é. Entendeu? Só que outra vez eu vou orar em outro lugar, até que ele chama variedade de línguas, e às vezes eu falo do outro jeito. Mas isso é manifestação do Espírito e é falar em línguas. E é isso que o apóstolo Paulo usou e falou assim, eu gostaria que todos vocês falassem línguas. O desejo do coração do apóstolo Paulo é que toda a Batista Central falasse em língua. Porque quando nós falamos em línguas, nós estamos falando só o nosso Espírito e Deus, e nós estamos sendo edificados espiritualmente por essa aproximação de Deus, essa comunicação com Deus. Oxalá se todos nós começássemos a falar em língua agora, irmãos. E tem uma coisa muito fantástica em falar em línguas assim, é quando nós oramos por uma pessoa, e nós estamos orando em língua, que ninguém sabe o que é que eu estou orando por aquela pessoa. Isso é maravilhoso. Nem o Satanás não sabe. Só você e Deus que sabe que você está orando, porque é o Espírito de Deus. Entenderam, irmão, o negócio da língua? Então não estranha, não. O problema é que fala, tem que ter em té para falar, não sei o quê, é se a pessoa subir no púlpito aqui e começar a falar só em língua. Se eu começar a ter falando em língua, desde que eu comecei a falar, vocês não tinham entendido nada. Né? Pensa que eu passei muita informação para vocês, e eu sei que pelo menos 5% vocês guardaram aí. Né? E aí vem as línguas e a interpretação de línguas. Interpretação de línguas é alguém está falando em língua estranha e você interpretar. Que aí não entra o caso da pessoa estar orando por outro e o outro não saber que ele está sabendo, porque o Espírito Santo revela. Isso já aconteceu. Aqui está o neto aqui, né? A mãe dele. Nós estávamos ali no templo antigo, reunindo umas 8 irmãs ali, oramos, e de repente eu comecei a falar em língua. Eu, quando falo em língua, eu falei alto. E eu falei em língua, e estava no meio da oração, terminou, ela... Como é o nome da sua mãe? Dalete. Aí a Dalete veio assim, pastor, você não vai falar para elas não o que Deus estava falando? Eu digo, eu não sei o que eu estava falando, como é que eu vou falar? Eu sei que eu enrolei a língua ali, mano, não sei o que é. Não, eu entendi tudinho que o senhor falou, eu digo, é mesmo. Mas que maravilha, então você fala. Aí ela falou. Que maravilha, mano, nunca esqueci disso. E o povo disse que os presbiterianos não são usados, não. Ela era presbiteriana naquela época, né? Não é não? De onde? Assembleana? Mas não era presbiteriana, não? Oxi! Para mim era presbiteriana, moça. Entendemos? Assim termina a manifestação dos dons. Ficou bem explicado, se vocês não entenderam, vocês falam com Jesus, tá bom? E vamos orar, vamos curvar nossa cabeça.
E não se esqueça do coração, de pedir para Jesus trabalhar no nosso coração. Pai, nós te louvamos pela tua palavra. E que o Senhor fale, Pai, ao nosso coração. Que o Senhor limpe o nosso coração, Pai. Que nós possamos decidir a armazenar no nosso coração o amor do Senhor, o perdão, perdoar os nossos irmãos, decidir, Pai, ser cheio do Espírito, mas esvaziar dessa carnalidade, desse ranço do homem, da carne, da confusão, do desentendimento, e eu procure compreender mais, abraçar mais, aceitar mais os irmãos. Que o Teu Espírito Santo tenha liberdade nas nossas vidas, no nosso coração, Pai, e os dons sejam manifestos nessa igreja. Que o Senhor cure, que o Senhor batize com o Espírito Santo, que o Senhor encha do Teu Espírito, que haja pessoas falando em línguas, que haja um mover do Senhor, libertação, crescimento espiritual, para a glória do Teu nome, Pai. Manifesta esses dons em nome de Jesus, amém e amém. Amém?